Você vai aprender física, eu garanto. Fala fera, olha a gente aqui em mais um vídeo do Físicos do YouTube. E para você encontrar todos os vídeos, e são muitos, basta procurar por essa hashtag, Físicos do YouTube. Hoje a teoria está com o grande Paulo Vicente, estou deixando aqui no card, ó, do canal Física Interativa. Vá lá que o professor é muito bom e a explicação tá show. Aqui a gente vai fazer 5 questões Enem e estilo Enem sobre o conteúdo de dilatação. E tem outra novidade, fera. Olha só, Física Total agora também no TikTok, pagando aquele mico e dando dicas de uma forma muito mais divertida. Procura lá no TikTok, Física Total. Solta a vinheta! Para proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores compostos por 2 lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos metais dessa lâmina é o coeficiente de. Fera, muita atenção. Os disjuntores de lâminas bimetálicas utilizam a dilatação dos metais para abrir ou fechar o circuito. Quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, por efeito Joule provoca aquecimento e aí provoca uma dilatação. Quanto maior essa corrente, maior vai ser o efeito e por conta disso, uma sobrecorrente, que é uma corrente acima do limite, vai aquecer mais e vai deformar a lâmina bimetálica. Mas para que haja essa curvatura, é preciso que os metais tenham diferentes coeficientes de dilatação térmica. Então a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber e fazer. A dilatação dos materiais em função da variação da temperatura é uma propriedade física bastante utilizada na construção de termômetros, como ilustrado na figura 1, construídos a partir de lâminas bimetálicas, como as ilustradas na figura 2, na qual são indicados os materiais A e B antes e após o seu aquecimento. Com base na lei da termodinâmica e na dilatação de sólidos sobre a influência de temperatura variável, conclui-se que, perceba, com base nas leis da termodinâmica e na dilatação de sólidos sob a influência de temperatura variável, conclui-se que. A gente tem que responder essa questão, não é nem baseado no texto, nem baseado nas figuras, mas nas leis da termodinâmica e na dilatação de sólidos, fera. Infelizmente, esse é o tipo de questão que não deveria ter passado, mas como era do primeiro ano ainda de 2009, provavelmente o Banco Nacional de Itens estava ainda sofrendo ajustes. Porque você vai perceber pela análise das alternativas que nem a figura do termômetro, nem as lâminas bimetálicas, nem o texto conseguem concluir a resposta para a gente. Infelizmente. A gente vai trabalhar com um raciocínio de exclusão ou, como diz o texto, a partir daquilo que a gente já sabia, independente do texto. Na letra A ele fala, a lâmina bimetálica se curvará para a direita caso o coeficiente de dilatação linear do material B seja maior que o coeficiente de dilatação linear do material A. Perceba pela figura que quando aquece,
você dilata sendo A externo e B interno na curvatura. Quem é externo tem maior comprimento. Então, se tem maior comprimento é porque dilatou mais. Então, o coeficiente de A é maior porque ele dilata mais no aquecimento. A letra A é um item que está com a alternativa errada. A alternativa B diz: a substância utilizada na confecção do material A é a mesma utilizada na confecção do material B. Ora, se os materiais fossem iguais, teriam o mesmo comportamento térmico, então não haveria uma curvatura no aquecimento. A alternativa B está errada. A alternativa C diz: a lâmina se curvará para a direita independentemente do tipo de material usado em A ou B. Está errado. Os materiais têm que ser diferentes e para se curvar para a direita quando aquece, é necessário que o coeficiente de A seja maior que o coeficiente de B. A alternativa C está errada. A alternativa D diz: o coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação da temperatura. Isso é verdade. Só que isso não está representado nem no texto, nem nas imagens. Ou seja, você poderia descartar o texto e as imagens para resolver essa questão. Então, é uma falha de construção da questão, visto que pela estrutura proposta para o exame do Enem, os textos têm que ser significativos e introdutórios do problema. E para resolver e escolher as alternativas, é preciso que os textos sejam relevantes. Para escolher a alternativa D, onde diz que o coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação da temperatura, tanto o texto quanto as figuras são irrelevantes. Então, a alternativa correta é a letra D de Detona Fera, mas aqui quem vai ser reprovado é o cara que criou a questão para a prova e o coordenador de área que não percebeu a falha. Tranquilo, fera? Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, no texto está dizendo que por muito tempo, até cerca de 40 anos, um dia desse, o tratamento de cáries era precário. E aí ele pede para você pensar entre as alternativas uma das justificativas para isso. Ora, fera, a gente, como discutiu há pouco no vídeo, um dos problemas enfrentados era a inexistência de um material que tinha o mesmo comportamento térmico do dente. E aí, quando era feito o tratamento, muitas vezes aquele amálgama que era colocado no dente tinha um comportamento térmico diferente e fraturava o dente, doía, incomodava. Além do que, muitos por muito tempo levavam metal. E aí olha só, fera, no seu dente tem metal, aí você usa um talher metálico e aí tem dois metais diferentes dentro da sua boca. A sua boca é um meio ácido. O que é que acontece quando você tem metais diferentes em solução ácida? Isso, fera, você cria uma pilha. Então você dava um choque dentro da sua boca. Vê que loucura isso. Pois é. E aí as pessoas preferiam muitas vezes arrancar dentes quase sadios a correr o risco de passar por esse inconveniente de dores fortes no dente e até tomar choque. Então foi necessário algum tempo para que as resinas evoluíssem e se tornassem como hoje, resinas que têm comportamento térmico tal qual dos dentes. Então, um dos grandes problemas era a inexistência de um material que se comportasse termicamente como os dentes e pudesse aquecer e resfriar sem gerar problema para o dente. A alternativa que corrobora para isso, que diz isso, é a da letra B. B de boazinha, hein, fera? Essa com cheirinho de Enem, hein? Vamos adiante. Fera, lembra que quando eu aumento a temperatura, eu provoco em geral uma dilatação. E quando eu diminuo a temperatura, eu provoco uma contração. Aí no exemplo, houve uma pancada, uma lesão muscular durante uma partida. Ora, fera, quando você leva uma pancada no músculo, uma das coisas que normalmente se forma na região da pancada é um edema. Isso porque rompe-se vasos sanguíneos e aí sangue vai para dentro do músculo. Além disso, no local da pancada, outros fluidos se acumulam. E para evitar que isso aconteça, ou pelo menos para minimizar, fera,
os efeitos do edema, a gente pode tentar produzir uma vasoconstricção, ou seja, uma diminuição do calibre dos vasos. E como é que a gente faz isso? A gente gela a região. É por isso que logo depois de levar a pancada, você deve aplicar gelo. Só que mesmo aplicando gelo, a região lesionada vai acumular algum tipo de líquido. E para que esse líquido seja absorvido mais facilmente pelo tecido muscular, o que é que a gente deve fazer? Tornar esse tecido mais permeável, ou seja, aumentar a permeabilidade do tecido. E para isso, uma das técnicas é produzir aquecimento no músculo. Quando você faz esse aquecimento, mais facilmente o músculo reabsorve o líquido que está ali acumulado. Então se aplica gelo exatamente para evitar o acúmulo de líquido e se aquece para que o músculo reabsorva o líquido. Então, pensando sobre o que diz o texto da questão, a gente tem que saber que a aplicação do gelo está relacionada ao efeito de vasoconstricção do gelo. Na verdade, dos tecidos que o gelo está resfriando. E o uso no dia seguinte do aquecimento está relacionado ao aumento de volume que proporciona um aumento na permeabilidade dos tecidos, o que facilita a absorção dos fluidos acumulados. Quem é que diz isso? A alternativa da letra C. C de coisa fácil, fera. Olha aí outra questãozinha com cheirinho de Enem. Vamos juntos, acompanhe o restante do vídeo. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e o revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius recíprocos, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre muita atenção porque o ganho financeiro do dono do posto vai ser em cima da variação de volume e muito importante, esses litros a mais da variação de volume não foram comprados. Então, por não serem comprados, eu vou ter 100% dos R$ 1,60 pagos por esses litros, já que ele desconsiderou o custo da energia. Então, a gente vai ter que encontrar quantos litros a mais o posto vai vender. Ora, a variação de volume é encontrada multiplicando o volume pelo coeficiente de dilatação pela variação de temperatura. Aí olha só, é durante uma semana, então são 7 dias em que o posto compra 20 mil litros por dia. Vou escrever aqui como 20 vezes 1000, que é 10 à terceira. O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3. E a variação de temperatura foi desde 5 até 35. Ora, 5 até 35, a variação de temperatura é 35 menos 5, que dá 30. 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, eu posso simplificar. E aí eu fico com 30 vezes 1 dá 30, 30 vezes 20, 600, 600 vezes 7 dá 4.200 litros.
Esses 4.200 litros não foram comprados. Eles apareceram pela dilatação de volume do combustível. E esses 4.200 litros vão ser vendidos a R$ 1,60 cada um. Então, se 1 litro é vendido por R$ 1,60, 4.200 litros vão gerar um lucro extra de quanto? X vai ser igual a 4.200 vezes 1,60. X vai ser igual a, confere aí, fera, R$ 6.720. Veja que R$ 6.720 está na faixa entre 6 e 6.900. Então a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. Algumas pessoas perderam essa questão porque acharam que o lucro em cada litro seria R$ 1,60 menos 50 centavos do custo do litro. Só que esses 4.200 litros não foram comprados. Então, o dono do posto não pagou os 50 centavos para cada litro. Logo, o R$ 1,60 vai todo multiplicando 4.200. Tranquilo? Alternativa correta, letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos